Teologia Patrística, comentário de Orígenes de Alexandria sobre a carta de Paulo aos Romanos. Então, venho neste momento agora trazer essa citação de uma obra de Orígenes, um pastor do terceiro século, sobre um comentário do capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Essa obra se encontra somente em francês e eu traduzi esse texto, essa citação, para fazermos um comentário. Meu nome é Pastor Alexandre Sales. Se você gosta dos nossos comentários da Bíblia, da teologia patrística, dos pais da igreja, se inscreva no nosso canal logo aqui embaixo e dê um like no vídeo. Então vamos ao comentário. Temos comentado também da morte ao pecado, como requisito imprescindível para ser sepultado com Cristo e nascer de Deus. Tal morte antecede a sepultura com Cristo, representa o batismo, né? Então aqui ele está dizendo que para você, né, ser batizado, você precisa, nós, como cristãos, precisamos de ter morrido para o pecado. A morte para o pecado é um requisito imprescindível para ser depois sepultado com Cristo e nascer de novo, nascer de Deus. É isso que ele está falando aqui, esse pastor. Então, você precisa primeiramente morrer para o pecado, para este mundo, para depois você renascer em Deus e depois ser batizado nas águas, né? Como um símbolo. E não há batismo sem morte prévia ao pecado. Esta consiste em deixar de cumprir os desejos da carne e não obedecer mais à sua vontade, a vontade do diabo, o qual é presente da fé, doado aos crentes em virtude da morte de Cristo, que se faz eficazmente mediante ao arrependimento. Nós devemos nos arrepender da nossa velha vida, nossa conduta errada, né? E morrermos com o auxílio da graça de Deus, do Espírito Santo em nós, que mortifica a nossa carne, para estarmos mortos para o pecado, né? Então, não existe batismo sem a morte prévia ao pecado, que consiste em deixar de cumprir, não devemos cumprir mais os desejos da carne e não obedecer mais à sua vontade. Fora disso, é simplesmente um mergulho no Rio Jordão, não tem nenhum valor. Então você precisa morrer para o pecado, com a ajuda, é lógico, da graça de Deus em você. Não é você sozinho querendo se livrar do pecado, que isso é quase impossível, né? Então, o próximo slide. A morte de Jesus é como uma planta que produz frutos destruidores do pecado, em que o Logos cultiva naqueles que acolhem a sua doutrina, fazendo a semelhança de sua morte. Então, é o Espírito Santo de Deus em nós, né, que destrói o pecado. Quer dizer, capacitando-os para anular o pecado de modo semelhante como ele, Cristo, fez. Cristo, potência e sabedoria de Deus, se converte assim, para nós, em árvore de vida. Provérbios, capítulo 3, versículo 18, aqui ele cita, né? A qual somos enxertados mediante a fé para produzirmos ramos de justiça e frutos de vida do Espírito Santo. Os frutos, né, do Espírito Santo. Quer dizer, o fruto do Espírito Santo, que é o amor que encabeça, né? Só assim podemos abundar em graça. Romanos capítulo 6, versículo 1. Portanto, ainda que uma pessoa tendo sido batizada nas águas visíveis, né, aquele mergulho no Rio Jordão, se não está morta
diante do pecado não poderá renascer realmente do alto através da água e no Espírito, porque não poderá ser sepultado com Cristo no batismo. Em consequência, tampouco ressuscitar com ele para uma nova vida. Então aqui ele está comentando o capítulo 6 de Romanos e está dizendo para nós cristãos, para você, para mim, para todos que estão dentro da igreja ou até mesmo fora, que pretendem abraçar a causa do Evangelho, essa carreira que nos está proposta, né? Se você não morre para o pecado, o batismo é simplesmente um ato simbólico, né? Você foi batizado nas águas visíveis, ele está dizendo aqui, que não tem nenhum valor. É somente um símbolo. Porque você precisa primeiro morrer para o pecado, morrer para este mundo, não ser dominado mais nem controlado pela carne. A sua carne não pode mais ditar as regras da sua vida. Se você se sente desse jeito, dominando a carne, né? Morrendo para os desejos carnais, que Paulo elenca lá na carta aos Gálatas, né? As obras da carne. Quando você morre, quando nós morremos para esses pecados, ali exemplificados, né? Você está preparado para ser batizado, né? Nas águas visíveis. Porque de outro modo, não terá nenhuma eficácia. É isso que esse pastor está dizendo no 3º século. Entendeu? E é a minha crença. É o que eu acredito. Ah, mas pastor Alexandre, isso é muito difícil. Quase ninguém vai conseguir viver assim. É difícil. Quem disse que o caminho do Senhor é um caminho largo e fácil? O caminho largo e fácil, onde tem uma porta, quer dizer, não tem nenhuma porta. Acho que a porta já foi até arrombada, né? É um caminho que todos estão entrando já desde cedo e continuam nele. É um caminho espaçoso que conduz às trevas, conduz à perdição. O caminho de Jesus tem uma porta estreita demais e um caminho apertado, onde somente poucos vão se salvar. Entendeu? Isso está escrito na Bíblia. E aqui a interpretação dessa obra, que somente em francês que eu consegui traduzir, ela diz claramente, só nesse capítulo, que é preciso morrer para o pecado, para que você venha querer, né, andar nos caminhos, nos ditames de Jesus Cristo, na sua graça, no evangelho proposto por ele. Então, como está escrito lá no finalzinho desse capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte, né? Quando ele fala de morte ali, ele está falando tanto da morte carnal, material, como da morte espiritual. Então, o salário do pecado é a morte eterna, é as trevas, é o fogo do inferno. E depois da segunda morte, que é o lago de fogo. Essas foram as interpretações desses pastores da igreja primitiva, que eu creio que Deus me revelou assim também no momento após a minha conversão, e que todos eles majoritariamente confirmam. Então o caminho de Deus não é fácil. Devemos aplicar esforço, com a ajuda da graça de Deus, é lógico, né? Devemos perseverar até o fim para sermos salvos. É necessário morrermos de verdade para as vontades, os desejos da carne. Porque senão, de outro modo, não vamos herdar a salvação. É isso que esse pastor está dizendo. Eu só coloquei aqui o capítulo 6 da carta aos Romanos, que é uma carta importantíssima. Esse pastor comentou toda a epístola de Paulo aos Romanos, e que toda a igreja primitiva, antes dele, do 1º, 2º séculos, e depois Agostinho no 4º século, João Crisóstomo no 4º século, também confirmam deste modo essas interpretações da Bíblia, desses textos aqui de Romanos. Mas eu trouxe esse recorte, essa citação de uma obra que está somente em francês.
para que você veja como é que eles, esses pastores, interpretavam a Bíblia. O caminho de Jesus é estreito demais. E são poucos que vão se salvar. O caminho fácil é o caminho da perdição. Está escrito na Bíblia, né? Não estou falando nada novo. Então foi assim que eles interpretaram a Bíblia. Então o salário do pecado é a morte eterna. É a morte física, né, também, mas está se referindo à morte eterna. A pessoa ser lançada no inferno. Mas o dom de Deus, gratuito do Senhor, é a salvação em Cristo Jesus, que pode te livrar dessa perdição. Quando você morre, né, para o pecado, você está apto para ser batizado e ser inserido nessa carreira proposta como um soldado vencedor de Cristo. Então eu deixo aqui esse primeiro comentário do capítulo 6 de Romanos, da obra de Orígenes de Alexandria, comentários sobre as epístolas de Paulo a Romanos. E eu coloquei dessa obra em francês. Então meu nome é Pastor Alexandre Salles. Se você gosta dos nossos comentários da teologia patrística, se inscreva nesse canal, clique no sininho e dê um like no vídeo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e no WhatsApp também. Vou estar trazendo o capítulo 7 e o capítulo 8, né, do comentário sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Tanto em Agostinho como em Orígenes, vou estar mesclando os vídeos, mas para que vocês vejam que são as mesmas interpretações que eles faziam. E que Deus, após a minha conversão, sem ter conhecimento desses pastores, da teologia patrística, eu também acreditava e tive a interpretação profética sobre essas passagens. E quando eu comecei a pregar sobre isso e falando essas verdades, essas pessoas ficaram assustadas. Ah, pastor, então quase ninguém vai se salvar. Mas são poucos que se salvam. O caminho fácil é o caminho da perdição. Muitos estão indo, até mesmo dentro das igrejas. Então, um grande abraço, muito obrigado pela audiência e até o próximo comentário da Bíblia.